Livro de Jó, capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Irmãos, Jó estava conversando com Deus. Converse com Deus. Abra o seu coração diante do Senhor. E saiba que Deus pode todas as coisas, e que ninguém pode impedir os planos de Deus. Os planos de Deus foram traçados para cada um de nós, e são planos perfeitos, irretocáveis, né? E eles se cumprem, porque Deus é poderoso para fazer cumprir os seus planos sobre as nossas vidas. Nunca duvide disso, irmãos. Deus planejou algo para você. Pode o inferno todo se levantar, que o plano de Deus vai se cumprir. No versículo 3 diz: quem é aquele, dizes tu, que sem o conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Irmãos, muitos como Jó falam aquilo que não entendem, né? São os populares palpiteiros que existem por aí. Sabem que Deus faz coisas maravilhosas, mas não compreende as coisas de Deus. Não compreende como Deus pode abrir o mar. Não compreende como Deus pode ressuscitar mortos. Às vezes não compreende nem como nós, com o poder de Deus, podemos expulsar demônios. Há muitas pessoas assim, irmãos, que não conhecem a Deus, não conhecem o que Deus faz e querem falar sobre Deus, né? Imaginam coisas sobre Deus. Deus está descrito na sua palavra. Para conhecê-lo, tem que conhecer a sua palavra. E no versículo 4 diz: escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Isso é importante. Senhor, peça na oração: Senhor, por favor, ouça-me, Senhor. Eu vou lhe perguntar, Senhor. Ensina-me, Senhor. Irmãos, há tantas coisas que nós precisamos saber de Deus, né? Que nós devemos estar avidamente perguntando para Deus. Mas o conhecimento de Deus, ele tem uma fonte de estudo, uma fonte segura. O conhecimento de Deus vem através da palavra de Deus, das revelações de Deus, através da pregação da palavra de Deus. Não pregação de lero-lero, blá, 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 mas pregação em cima dos versículos da palavra de Deus. Isso nos traz o conhecimento de Deus, como Deus age, como Deus planeja. E esse conhecimento é fundamental para que nós tenhamos uma vida abençoada. Lembre-se da sua vida como era antes de conhecer a Deus e como está sendo agora, conhecendo o Senhor. Então peça: Senhor, eu quero te conhecer cada vez mais. Ensina-nos, Senhor, como dizia Jó aqui, e tu ensina-me. O versículo 5 diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Que frase! Jó diz que ouvia falar do Senhor, mas agora ele estava vendo o Senhor com os olhos. Ninguém vê a Deus, mas você enxerga a Deus através do conhecimento da palavra de Deus. Entenda? Então Jó adquiriu esse conhecimento e fez que ele enxergasse melhor a Deus, os propósitos de Deus, como Deus age. Irmãos, todo mundo conhece a história de Jó, que no início o Senhor rasga elogio à conduta de Jó, né? Que era fiel, que era isso, que era aquilo. Logo em seguida o Senhor permite que ele perca os bens, os filhos e a saúde. Então, muitas pessoas que não conhecem a Deus,
até questionam. O Senhor elogiou Jó no capítulo 1, por que que depois permitiu que Satanás tirasse tudo dele? Porque Jó, ele obedecia a Deus. Ele era reto, como o Senhor falou, mas Jó, ele fazia tudo por medo. Jó tinha um medo de perder tudo. Ele diz lá, vamos até rememorar aqui, em Jó 3:25, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Olha o que ele diz aqui no versículo 26, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Por que que Deus permitiu o inimigo de tocar na vida do Jó? Para tirar o medo de Jó, para que ele sossegasse, para que ele descansasse, para que ele repousasse. Tratamento duro. Porque Jó ele obedecia ao Senhor, fazia as coisas retas, por medo de perder tudo. Entendam? Por que que ele tinha um medo de perder tudo? Porque ele não conhecia Deus. Ele não conhecia, e por não conhecer a Deus, ele respeitava por medo. Ele tinha medo de perder tudo. E esse medo era oriundo de um desconhecimento de Deus. Quantas pessoas procuram obedecer a Deus por medo e não por fé? Ah, se eu não fizer isso, vai vir o mal sobre mim. Se eu não fizer isso, não. Cria nas promessas. Cria no poder de Deus, poder abençoador. Não obedeça a Deus por medo ou por qualquer outro sentimento ou por interesse, mas obedeça ao Senhor por fé, por crer nele e na sua palavra. E só creremos mais em Deus quando conhecermos mais a Deus. O conhecimento de Deus pela palavra faz com que nós creiamos nele. Afinal de contas, quem crê em alguém que não conhece? Você crê em alguém, acredita em alguém que você não conhece, aparece de uma hora para outra aí? Ninguém. Para crer em Deus, precisa conhecê-lo cada vez mais. Não por ouvir falar, mas por aquilo que se revela pela palavra. Conhecer a Deus pela palavra. Aí você obedece por fé e não por medo. Entendam? Esse é o propósito de Deus, que nós creamos nele incondicionalmente. Seja o que você tiver de bens, né? Seja aquilo que a adversidade que você estiver enfrentando, seja aquilo que você perde ou perdeu, não importa. Creia em Deus em qualquer circunstância. A sua fé, ela não pode ser direcionada ou dirigida por aquilo que está acontecendo na sua vida. Ah, está acontecendo bênção, agora eu creio. Está acontecendo problemas, agora eu não creio. Não, irmão. Creia incondicionalmente no Senhor. E você vai crer cada vez mais no Senhor quando você conhecer mais a Deus. Quem não conhece a Deus, sabe o que acontece? Sofre na mão do inimigo. Mas quem conhece a Deus é liberto, é curado, não tem medo, recebe mais bênçãos. Por isso é importante conhecer a Deus, para aumentar a nossa fé. E através do aumento da nossa fé, usaremos a fé e alcançaremos promessas, alcançaremos bênçãos. Depois, vocês vejam a transformação que ocorreu na vida do Jó. O Jó, ele não conhecia Deus, obedecia por medo, ele confessa que tinha medo, que nunca tinha sossegado. E depois ele diz aqui no versículo 42, que ele passou a conhecer mais a Deus. E quando ele passou a conhecer mais a Deus, sabe o que ele fez? Ele não tinha bens, ele não tinha mais os filhos,
ele não tinha mais saúde, mas ele não orou por ele. Ele intercedeu pelos seus amigos. Ele tinha 1.000 causas para orar por ele. Senhor, me abençoa. Senhor, me prospera de novo. Senhor... Não. Ele passou a conhecer a Deus e aí ele aprendeu a amar o próximo. E aí ele intercedia pelos amigos. Isso tocou no coração de Deus, que lhe deu tudo em dobro. É assim, irmãos. Muitas vezes você está numa luta, você só pensa na sua luta. Você só pensa nas suas necessidades. Muitas vezes Deus coloca uma pessoa do seu lado com problemas maiores, com um sofrimento maior. Muitas vezes o seu problema é um problema pequeno, e você acha que é um monstro. Você amplifica o seu problema. Você, de certa maneira, aumenta ele como se fosse algo intransponível. E do lado tem gente sofrendo mais e você não intercede por essa pessoa. Tem casas de repouso com pessoas carentes, depressivas, né? Quando você abre mão da sua luta, vamos dizer assim, da sua diversidade, e começa a orar por essas pessoas, você toca no coração de Deus. Você demonstra amor ao próximo. Entenda, irmãos? Conheça mais a Deus. Porque aquele que não conhece a Deus acaba ficando na mão do inimigo, como ficou o Jó. O Jó ficou na mão do diabo, que tirou os filhos, tirou os bens e tirou a saúde dele. Por quê? Porque ele não conhecia a Deus. E por não conhecer a Deus, ele tinha medo de perder tudo. Então vejam como Deus tratou Jó. Deus tinha um plano. Eu vou tirar o medo do Jó, eu vou fazer ele descansar, sossegar, e depois eu vou dar tudo em dobro para o Jó. Esse era o plano do Senhor. Tratá-lo e depois abençoá-lo. Se ele respondesse à expectativa do Senhor, como o Senhor sabia que ele responderia? Deus não permitiu que Satanás tocasse na vida do Jó só para vê-lo sofrer, irmão. Não. Deus não está permitindo algumas lutas na sua vida só para ver você chorando, sofrendo, desesperado. Não. Ele quer tratar algo em você para te dar mais, para te dar tudo em dobro. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Nós somos de Deus, irmãos. Não só porque fomos criados por Deus, porque nós aceitamos e procuramos andar e estar sempre com Ele. Andar com Deus hoje é andar na palavra de Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, diz Amós 3,3. Se você não estiver de acordo com a palavra, você não está andando com Deus. Mas andando na palavra, você está andando com Deus, conhecendo mais a Deus. Você é de Deus. Irmãos, existem dois tipos de pessoas: os filhos de Deus e as criaturas de Deus. Deus criou todos, mas nem todos reconhecem Deus como Pai. Então não são filhos. E por sermos de Deus, crendo, nós temos direito à herança, temos direito a promessas, porque os filhos têm direito à herança, têm direito às promessas. Tudo porque nós tomamos uma decisão. A nossa vida foi transformada, a nossa vida foi abençoada, fomos feitos filhos de Deus, com promessas de Deus, herança de Deus, porque nós tomamos a melhor decisão das nossas vidas. Qual foi essa decisão? De crer, aceitar o Senhor Jesus, de crer e aceitar e andar na palavra do Senhor. Uma decisão nos tornou filhos de Deus. E através dessa decisão, nós cada dia mais procuramos conhecer a Deus. Agora, nós só tomamos essa decisão da maneira certa, sabe por quê? Porque nós recebemos algumas informações. Nós adquirimos um certo conhecimento de Deus,
um certo conhecimento da palavra. Isso fez com que nós tomássemos a decisão de aceitar o Senhor e andar pela palavra. Então foi o conhecimento da palavra que fez com que nós aceitássemos andar com Deus através dela e que nós aceitássemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Foi pelo conhecimento. Informações chegaram até nós sobre Deus e por esse mínimo conhecimento nós entregamos a vida dele e andamos segundo a sua palavra. E aí o Senhor vai trabalhando em nós. De que maneira? Aumentando o nosso conhecimento. O conhecimento de Deus abençoa a nossa vida. E quanto mais conhecermos a Deus, mais abençoados seremos. Então trate de conhecer cada vez mais a Deus através da sua palavra, através da pregação, através da meditação na palavra. A Bíblia não é só para ser lida, a Bíblia é para ser examinada. O Senhor Jesus não mandou ninguém ler a Bíblia, o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras. Então tem que examinar a Bíblia, conhecer Deus, como conhecemos no episódio de Jó. Nós conheceremos mais a Deus no episódio de Abraão, no episódio de Noé, no episódio de Davi, no episódio de Paulo, de Pedro, pela vinda do Senhor Jesus. Em tudo isso nós conhecemos um pouco mais a Deus, mais cresce a nossa fé, mais seremos abençoados. Porque aqui nesse versículo diz que todo mundo está aonde? No maligno, diz aqui. E que sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. O mundo não é do maligno, mas o mundo, porque o maligno não criou nada, mas o mundo está no maligno. O mundo não foi criado e não pertence a Satanás, mas está sobre a influência e o engano de Satanás. O mundo está comendo na mão do diabo. Satanás, o diabo, engana o mundo. Sabe por quê? Porque falta ao mundo a informação, o conhecimento de Deus. O conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus revela também quem é Satanás. O enganador mor. O mundo todo está com práticas contrárias ao Evangelho, porque estão sendo enganados, manipulados pelo inimigo, com prazeres momentâneos, com doutrinas, tradições e muitas vezes desobediência total à palavra do Senhor. O mundo sofre de um mal terrível, que é a falta de informação e de conhecimento de Deus e também do inimigo. Se as pessoas no mundo conhecessem mais a Deus, não se comportariam como estão se comportando hoje. Entenda, irmãos? Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A desinformação de Deus destrói. A falta de conhecimento de Deus destrói, porque o inimigo engana e leva à perdição. Quem conhece a Deus, de fato, pela palavra, jamais rejeita a Deus. Quem conhece a Deus sabe que a desobediência à palavra trazem consequências gravíssimas. Não é isso, é o entendimento de cada um tem seu livre-arbítrio, cada um pensa da sua maneira, cada um pratica da sua... Não é isso. Isso é engano de Satanás. Essa prática tem um preço altíssimo. O salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. A morte eterna. Não é só a morte física, a morte do corpo. A pessoa perde a salvação, porque não conhece a Deus, porque é enganado pelo inimigo. Ele só destrói e o faz pela nossa falta de conhecimento de Deus, ou pela falta de conhecimento de Deus.
João. E olha, só se conhece a Deus por uma fonte. Que ninguém venha com filosofias, venha com conversa fiada. Só tem uma fonte verdadeira e segura de se conhecer a Deus, que é a sua palavra. João, agora é Evangelho. João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10 ao 12 diz: estava no mundo e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Falta de conhecimento do Senhor. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O mundo foi feito por Deus, o inimigo não fez e não faz nada. O inimigo só destrói. E ele destrói através da falta de entendimento, de conhecimento, de informação a respeito de Deus. O mundo que foi feito pelo Senhor não o reconheceu e ainda crucificou o Senhor. Entendam? Não conheceu. Se o conhecesse, irmãos, irmãos, seriam feitos filhos de Deus, como nós. O mundo é do Senhor, mas o mundo não está no Senhor. O coração do mundo está no engano de Satanás. Entendam? Só é filho de Deus quem o recebe, quem crê no seu nome, quem crê na sua palavra. Criatura de Deus não é filho de Deus. Só será se aceitar o Senhor e andar pela palavra. Só uma decisão, mas as pessoas não querem. Elas querem os prazeres mundanos, as distorções, os enganos, fazer a sua vontade e se contrapor à palavra do Senhor. Os filhos de Deus têm um poder. Sabe qual é o poder? O poder do conhecimento de Deus. Conhecer a Deus nos traz poder, porque aumenta a nossa fé. Conhecer a Deus pela palavra nos traz bênçãos, porque nós agimos a nossa fé. Entenda, irmãos, o poder de Deus, o poder do conhecimento de Deus aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor por Deus e pelo próximo, aumenta a nossa paciência, a nossa alegria, a nossa humildade, a nossa paz, o autocontrole, prosperidade. E o poder do conhecimento de Deus nos salva. Precisamos conhecer mais a Deus. Quando você não conhecia Deus, a sua vida era um desastre. Estava caminhando para a perdição eterna. A partir do momento que você conheceu o Senhor, você aceitou o Senhor, começou a andar na sua palavra, e você vai ter a vida eterna, além do cumprimento das promessas de Deus, porque você é filho, e filho tem direito à herança. Promessa de Deus não é para ímpio, promessa de Deus é para quem crê nele, para quem crê na sua palavra. Deus, nós precisamos conhecer mais. Deus é gentil, Deus é longânimo, misericordioso, tudo isso você sabe. Deus é flexível, talvez você não saiba, mas Deus é flexível, Ele não é radical. Né? Lembre-se do caso de Ezequias, lembre do caso do oleiro. Né? Deus, Ele não reparte a sua glória com ninguém. Deus, Ele chama a existência aquilo que não existe, Ele cria, Ele é o único Criador. Deus, tem muito mais de Deus que nós precisamos conhecer. E Deus é a sua palavra. Nós conhecemos mais a Deus pela sua palavra. Você conheceu um pouco mais de Deus hoje, vendo como Ele agiu no caso do Jó. Qual era o propósito dele no caso do Jó? Como Ele abençoou o Jó, tirou o medo do Jó e deu tudo de novo para o Jó. Ele veio com uma receita dura, mas Deus sabe a medida certa, irmão. Deus sabe que Jó suportaria e Deus sabe também que Jó precisava daquela dose. Entenda, irmãos, conheça mais a Deus, adquira mais o poder do conhecimento de Deus, e você vai ser cada vez mais abençoado pelo Senhor.
Quando nós não conhecíamos a Deus, sofríamos, apanhávamos do inimigo. Mas agora nós conhecemos mais a Deus e pela palavra nós conhecemos também o inimigo. Antes eles nos batia, hoje quem bate neles somos nós, né? Como temos aqui, quando eu era o martelo, quando eu era prego, o diabo me batia, agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu, né? Entendeu? Precisamos conhecer cada vez mais a Deus, e a única fonte segura é a palavra de Deus. Quando nós conhecemos mais o agir de Deus, o plano de Deus, você vai entender por que você passa por essa tribulação, qual é o propósito de Deus nessa tribulação, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você ama a Deus, tudo vai cooperar para o bem na sua vida, irmão. Então conheça mais a Deus, o plano dele, como ele está agindo, aonde ele quer te levar, qual é a sua missão, né? E viva melhor. Quanto mais você conhecer mais a Deus, mais você vai clamar seguramente a Ele e mais o poder dele vai se manifestar sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus.